Ô Coutinho, a gente vai falar sobre o aumento nos preços das passagens. Você vai tentar explicar pra gente esse fenômeno? Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, bom dia a todos. Obrigado, Megali, pelo forte, né? O fortinho é o gordo arrumadinho, né? Muito obrigado pela... Você sabe que isso aí é que nem alfaiate, né? Quando o alfaiate fala que você tá forte, você sabe que você precisa perder peso. Bom, vamos falar de passagem aérea, porque você precisa perder peso para poder encarar Isso. um avião aqui no Brasil e também para uma viagem internacional, porque foram registrados aumentos, isso não só na percepção do nosso ouvinte, do consumidor, do passageiro, mas agora comprovadamente, em todos os meses deste ano. Todos os meses nós tivemos aumento nas passagens aéreas, tanto para voos domésticos quanto para voos internacionais. A pedido aqui da Band News FM, o metabuscador Kayak fez uma extensa busca com base justamente nas buscas dos clientes desse metabuscador e foi registrado um aumento médio de 39% entre fevereiro e abril deste ano para voos domésticos, todos os destinos brasileiros, e de cerca de 30% para todos os voos internacionais. Com relação a voo doméstico, e a gente vai acompanhar também, para quem está na live, uma tabelinha, e no nosso site, bandnewsfm.com.br, essa tabelinha vai ficar ali à disposição dos nossos ouvintes. Com relação a voos domésticos, aumentos ali em 2 meses, questão de 2 meses, de fevereiro a abril, na casa de 60% para voos para São Paulo. Só para entender a metodologia utilizada por esse metabuscador, eles pegam voos de todas as cidades para todas as cidades e fazem uma média do preço. Então, com relação, por exemplo, a voos internacionais, a gente teve médias ali superiores a 40%, chegando próximo a 50%, eu estou falando de 2 meses, só no ano de 2022, e, por exemplo, a gente pode pegar um destino bastante procurado pelos brasileiros, Portugal, Porto. Em fevereiro, uma passagem custava R$ 4.458, em abril passou para quase R$ 6.000. O que tem acontecido e o que as empresas aéreas falam? A gente entrou em contato com as 3 principais empresas aéreas brasileiras, conversamos também com o presidente da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e todos têm um vilão em comum, o QAV, que é o querosene da aviação, que somente neste ano de 2022 aumentou ali na casa de entre 40% e 50%, um aumento gigantesco somente no ano de 2022, e ele é responsável por cerca de 40%, pode chegar a 50% do custo de uma empresa aérea. Então, por isso que a gente está vendo as passagens aéreas aumentando cada vez mais e mais, e a péssima notícia é que esse fenômeno, digamos assim, vai continuar pelo menos pelos próximos 3 meses. Mas até onde eu sei, as empresas de low cost lá da Europa, dos Estados Unidos, também voam com com querosene de aviação. Então, por que lá eles conseguem cobrar preços muitíssimo civilizados, aliás, muito baratos em alguns casos, e aqui a gente tem que vender um rim para viajar até a Bahia, hein, Coutinho? Então, eu fiz exatamente esse questionamento para as empresas aéreas, para o presidente da ABAR, e a resposta é o famoso custo Brasil. Os nossos impostos são dos mais altos do mundo, o querosene da aviação que as empresas aéreas pagam no Brasil são entre 85% e 90% feitos aqui, produzidos aqui no Brasil. E o Brasil paga uma política de preço chamada de paridade de preço internacional, que é dos anos 80, quando era praticamente 50-50. O Brasil paga o equivalente aqui, por exemplo, a frete de um querosene que vem, sei lá, do Golfo do México, da Venezuela, sendo que o querosene aqui viaja 50, 100, 150 quilômetros no máximo, porque é um querosene produzido do Brasil. Então, algumas reuniões já começaram com o governo federal, envolvendo empresas aéreas, justamente para tentar corrigir esse absurdo que é a política de paridade de preço internacional do querosene da aviação no Brasil. É um dos mais caros. Sobre as low cost, Megali, eu fiz justamente essa pergunta para o presidente da ABAR, inclusive no final de semana a gente vai colocar essa conversa na íntegra, no nosso site a gente vai disponibilizar também, e ele disse que foi feito um estudo, então eles pegaram a empresa low cost europeia, que tem o financeiro mais bem feito, que tem o menor custo
que consegue fazer os melhores preços na passagem, e do dia para a noite colocaram no Brasil o quanto essa empresa pagaria a mais ou teria a mais de custo. E só do dia para a noite, sem contar as especificidades do Brasil, é algo em torno ali de 30% a mais. Então isso ajuda um pouquinho a explicar por que aqui a passagem é tão mais cara e não dá para ter aquela passagem de 5, 10, 15 euros, como a gente encontra lá na Europa. Né, tudo bem, a gente entende, mas pô, uns R$200, R$300 podia, né? Eu até acredito na hipótese aí do custo Brasil, dos impostos, etc. Agora, eu já conversei com muita gente, o Coutinho entende 1000 vezes mais que a gente do setor aéreo, mas do setor automotivo a gente já conversou com muita gente, e fazendo a mesma pergunta, já me disseram mais de um. E olha, sim, o custo Brasil é muito alto, os impostos são muito altos, os preços acabam ficando mais altos mesmo, mas nem tanto. Nem tanto. Isso sozinho não explica. Alguns fenômenos, como por exemplo a Ford do Brasil produzir um Focus, mandar esse carro lá para o México, né, com todo o custo de você enviar esse carro num container, com os impostos que tem que pagar quando o carro chega lá, e quando chega no México o carro sai mais barato do que sai aqui no Brasil. Isso não faz o menor sentido. Ele disse que há também o fator, o brasileiro paga. Né? O cara, com toda delicadeza, me disse, a gente paga. Eles botam esse preço absurdo aí, colocam a culpa nos impostos, nos custos, nas taxas, no frete, nisso, naquilo, mas no final das contas, um dos fatores importantes o brasileiro vai lá, financia, se endivida, se pendura e acaba pagando aquele valor que o cara está pedindo. Então, indiretamente, ele falou, a gente é meio trouxa nesse sentido. Não, e muitas vezes falta o carro. O carro é caro, etc., e falta. Você vai buscar, você tem o dinheiro, ou você vai fazer o seu esforço, e falta. E aí é importante você levantar esse assunto, porque o mercado da aviação trabalha muito na lei da oferta e da procura. A gente está com uma malha aérea ainda aquém de 2019, pré-pandemia, principalmente em voo internacional, e os voos estão lotados, as pessoas estão procurando. Então, tem essa lei da oferta e da procura. Aliás, sobre isso, tem uma dica interessante que eu queria passar para os ouvintes na minha conversa com o presidente da ABAER, que tem tudo a ver com o que você falou. Então, vamos ouvir. Planejem suas compras. Se você entrar no site agora da sua companhia aérea, você vai ver aquelas 3 colunas, aquela mais barata, sem bagagem, depois as outras 2, para amanhã, depois da manhã, com preços bastante altos. Para 30 dias com preços mais baratos, para 60 dias com preços super acessíveis. Portanto, planejar a viagem hoje com antecedência é você ter preços bem mais competitivos.